Bom dia. Salmo 69, livro de Salmo, capítulo 69. Esse é um salmo de Davi. Ele é conhecido como um lamento do Messias, o Cristo. Um salmo messiânico. Ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando. Não tenho como firmar os meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta. Se embaçaram meus olhos, se fadigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. São mais numerosos que o cabelo da minha cabeça os que me odeiam, sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar, são injustos meus inimigos. O que roubei, como hei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos, e o quanto fui insensato, as minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitais que eu venha ser causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno. Deus das legiões, que não seja por mim envergonhados que te buscam, ó Deus de Israel. Porquanto, por amor a ti, suporto zombarias, e a vergonha cobre meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Com jejum e muitas lágrimas, afligi a minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri, e perante eles fui objeto de zombarias. Murmuram contra mim os que se ajuntam nas portas da cidade, e sou tema de chacotas nas canções dos bêbados. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal, para que eu nele não pereça. Salva-me de meus detratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é a tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza de tua magnanimidade. Não ocultes do teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faz que de ti se aproxime a minha alma. Redime-a, salva-me dos meus inimigos. Pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Meu coração se partiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém me encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento e vinagre me ofereceram para mitigar minha sede. Que retribuição à mesa deles lhe transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhe escureça os olhos para que de fato não possa ver. Faz-lhe tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeje sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance. Que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as tuas tendas. Pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem feriste. Agrega a iniquidade deles, para que não mereça usufruir da tua justiça. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida, e jamais seja inscrito entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição e minha dor. Protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cantos então louvarei o nome do Eterno,
e em meus agradecimentos exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável, Senhor, do que a mais perfeita oferta do passado. Alegrar-se aos humildes e animar-se os corações dos que buscam a Deus. Porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os ao quebrado. Louve-no nos céus e a terra, os mares, o que nele se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá, e haverá habitantes que a herdarão. A descendência dos teus servos a receberá a herança, e os que amam o seu nome farão nela morada. É uma certa forma Davi descrevendo tudo aquilo que Jesus passou, né? O ministério de Jesus, ele, quando veio como carne, as perseguições que ele sofreu, as humilhações que ele sofreu. Jesus se tornou pecador por nós, sendo ele inocente. Ele assumiu todos os nossos pecados, todos os nossos erros. O pecado que está nos consumindo é todo para cima dele. Fala aí, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, ele, nessa situação, Davi já falando disso centenas de anos antes de Jesus vir, falou sobre a perseguição que ele foi perseguido de uma maneira sistematicamente durante o tempo de vida dele. Nós vimos os fariseus, os saduceus religiosos, o próprio povo ali o perseguiam. Inúmeras vezes tentaram apedrejá-lo, constantemente viviam armando cilada, armadilha para pegar. Nós não vimos em nenhum momento ele errar e falhar, mas por causa dos nossos pecados. Ele passou toda essa humilhação. Foi traído, foi humilhado, escarrado, ele preso, patrimônio nenhum ele tinha, a única coisa que tinha as roupas, as vestes dele, que foi dividida, tiraram as vestes dele. No julgamento dele não apareceu uma só pessoa que gritasse ali na multidão para ele, ao contrário, eles pediram um assassino, pediram Barrabás, solta Barrabás, que era o assassino. E Jesus queria crucifica. E de uma forma clara eles diziam, não, que o sangue nós temos que cair sobre nossa cabeça. Ou seja, eles estavam assumindo a culpa, o erro. Jesus na cruz foi passar toda aquela dor, todo aquele sofrimento por nós. Ele concede, deram para ele fel, deram para ele vinagre. Em nenhum momento houve piedade, como eu disse, não houve ninguém que se levantasse a favor dele. Ao contrário, pessoas passavam e riam, faziam piada. Ah, é, né? Salvou os outros, salva a ti mesmo. Desce da cruz, aí nós vamos crer em você. Então, tudo isso, o inocente sofreu por nós. Ele deu a vida dele por nós. O que esse salmo fala a respeito de Jesus, quem é? Salmo 70, que é um pedido de socorro também, é um salmo de Davi. Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubra-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recue coberto de desonra o que se diverte com a minha desgraça. Recue coberto de vergonha os que maliciosamente murmuram, bem feito, bem feito. Contudo que se alegre e regozije por tua causa todos que te buscam. Deus é grande, proclame sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre e aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio, meu libertador, Senhor, não tardes demais. Quando nós estamos num momento de aflição, desespero, clamamos a Deus, socorro, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não demoro, Senhor, eu não vou aguentar. Eu não sei se eu vou dar conta, me ajuda, tenha pressa, tenha urgência.
Inclusive, isso é muito explorado hoje em dia, o sofrimento do povo, por algumas denominações, por alguns pastores, né, que pregou por aí, oferecendo o tal do milagre urgente, o milagre rápido, o negócio das causas impossíveis, esse tipo de coisa. Aqui o salmista, ele clama a Deus, ó Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, tenha pressa, estou sofrendo muito, eu não dou conta, só o Senhor pode. Ele sabe que o socorro dele está no Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Nosso escudo é socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, que eu jamais seja envergonhado. Por tua justiça me livrarás e me libertarás. Inclina para mim teus ouvidos e salva-me. Sempre a minha rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Sim, és o meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, das mãos dos criminosos e dos violentos. Tu és minha herança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança desde a minha juventude. Ora, desde o ventre materno dependo de ti. Das entranhas de minha mãe, me separaste. Dia por dia é motivo de todo o meu louvor. Para muitos tornei-me um prodígio, enquanto eras tu meu refúgio fortificado. Minha boca está repleta do teu louvor e constantemente proclamo o teu esplendor. Portanto, não me rejeites agora na velhice, quando as forças declinam. Não me abandone. Aqui o salmista clama a Deus, pede socorro. Fala, olha, o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha rocha. O Senhor é minha fortaleza, onde eu me abrigo, onde eu me escondo. Só que quando nós falamos em abrigar, em esconder no Senhor, nós estamos dizendo assim. É viver no Evangelho, viver na palavra. Eu vejo muitas pessoas, não, o Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, mas só continuam no erro, continuam no pecado. Então o Senhor não está sendo a fortaleza dele. Fala que o Senhor é a rocha dele, mas estão na idolatria, idolatrando imagens, idolatrando santos, idolatrando um monte de coisa. Então o Senhor não é o refúgio dele, o refúgio é a palavra. É nós nos escondermos na palavra dele. É no evangelho dele. As respostas vêm daí. Quando nós clamamos, o Senhor responde. Se nós estivermos na palavra. Então o salmista está falando, não, eu vivi, agora eu estou velho. Mas não me abandone, Senhor. O Senhor é meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. É o meu socorro bem presente na hora da tribulação. O Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, é a minha vida. Eu vivo em ti, por ti, para ti, Senhor. Pois meus inimigos tramam contra mim, confabulam entre si os que me espreitam com a intenção de tirar minha vida. Alegam, Deus o abandonou, perseguiu, agarrai-o, pois não há quem eu possa salvar. Ó Deus, não fique longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. Sejam confundidos e abatidos que me hostilizam, cubram-se de opróbrio e de vexames que buscam meu dano. Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais os teus louvores. Minha boca narrará a tua justiça em todos os dias da minha existência, os teus incontáveis atos de salvação. Proclamarei os teus feitos poderosos. Ó Senhor, eu divulgarei diante de todos a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora, porém, vejo que estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampare, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras do teu braço às gerações presentes e futuras. Quando nós temos a oportunidade desde cedo conhecer o Senhor, vivermos dele, habitar nessa fortaleza, o que é a maior pregação? Nossa, é testemunhos. É testemunho Deus que Deus fez nas nossas vidas. Testemunho que nós vimos Deus realizar na vida das pessoas. Testemunho daquilo que Deus nos usou para realizar em outras pessoas. Isso é pregação do Evangelho, é mostrar a verdade, é falar. É mostrar o poder de Deus. As pessoas, o salmista fala, não, eu só me conheço desde o ventre da minha mãe, desde as estranhas da minha mãe. Quando me chamou, me separou. Eu tenho procurado habitar na fortaleza, vivendo teu caminho durante toda a parte da minha vida.
As pessoas, quando nós vivemos no Senhor, praticamos a tua palavra, a palavra de Deus, as pessoas nos acham, ela é prodígio, ela é inteligente, é isso, aquilo, mas não é nada. A sabedoria que vem do Senhor. Ele é Deus. É Ele. Tudo é Ele, por Ele e para Ele. Aí quando nós estamos ficando velho, falando, por infelizmente, quando a idade chega, nós não temos condições físicas de fazer o mesmo que nós fazíamos quando somos mais jovens. Se nós tínhamos um campo maior de missões, nós diminuímos, porque o nosso corpo físico não permite. Nós não conseguimos ficar tantas horas como nós ficávamos antes. Mas aí quando ele diz que o inimigo quer aproveitar, vem com acusações, o salmista clama para o Senhor, não me desampare agora que eu estou velho. Eles pensam que vão me engolir, mas estou no Senhor. Tu que me fizeste experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me fará ressuscitar. Aumentarás minha dignidade, uma vez mais me abençoarás com a tua presença confortante. Então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Cantarei louvores para ti, ao som da cítara, ó Santo de Israel. Ao cantarem teus louvores, exultarão de alegria meus lábios e minha alma que resgataste. Igualmente, todos os dias minha língua recitará a tua justiça, porque se cobriram de vergonha e vexamos que buscavam a desgraça. Salmo 72. Ó Deus, concede ao rei a tua justiça, e ao filho do rei os teus juízos. Que ele governe o teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes. Proporciona as montanhas e colinas paz ao povo mediante justiça. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos e salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. A ti eles temam a luz do sol e sob o luar de geração em geração. Seja ele como cair da chuva sobre a relva ou da garoa que rega suavemente a terra. Em seus dias floresça a justiça e grande paz, até não mais haver lua. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Curvem-se diante dele todas as tribos do deserto e os seus inimigos lambem o pó. Que os reis de Tarsis, das regiões litorâneas lhe paguem tributo, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Incline diante dele todos os reis, e sirvam-nos todas as nações da terra, porquanto ele liberta os oprimidos, que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhe preste auxílio. Ele tem compaixão dos enfraquecidos e dos humildes, e os salva da morte. E os resgata da opressão e da violência, pois aos teus olhos a vida que lhe corre pelo sangue é por demais preciosa. Que ele tenha longa vida e lhe traga o ouro de Sabá. Por ele interceda sem cessar e bendiga todos os dias. Que haja no país trigo e abundância, ondulando-se até o topo dos montes. Viceis os cidadãos como o fruto do Líbano e como a erva do campo. Que seja eterno o seu nome diante do sol, e se propague o seu nome, e seja nele abençoada todas as nações que o bendizem. Bendito seja o eterno Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso. Que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Termina aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Aqui nós terminamos o segundo livro de Salmos. Agora nós vamos entrar no terceiro livro, que começa aqui agora no Salmo 73 e vai até o 89. Então inicia-se o terceiro livro no Salmo 73, que vai até 89. Mas este Salmo 72 que acabamos de ler também é um salmo que nós poderemos falar falando de Cristo, mas principalmente quando está falando do rei. Aqui nós estamos falando do rei, esse rei que ele se refere aqui ao rei
de Judá, é do próprio Salomão. Então o que é que nós vamos? Da mesma forma nós poderíamos também clamar a Deus para que nós tenhamos, hoje não, porque nós não, o nosso país não é rei, sim presidente. Que tenhamos um presidente, esse é um ano de eleição, que temos um presidente honesto, preocupado com o bem do povo, da nação, não preocupado em ganhar dinheiro, enriquecer, mesmo porque o presidente já tem um salário excelente. Além de ter um salário excelente, ele tem um salário agora já pro resto da vida dele, muito bom salário, dá para ele viver de uma forma não confortável, mas de uma maneira luxuosa. Mas que esse tempo, durante pelo menos esses 4 anos que ele permanecesse no poder, que praticasse a justiça, que praticasse a misericórdia, que ele agisse realmente em prol do povo, em prol do povo de Deus, agindo em conformidade com o Evangelho de Jesus, combatendo o erro, o pecado, não fazendo acordos errados. Sabemos que é difícil, é complicado, mas se ele fizesse agir em conformidade com a palavra de Deus, é claro que ele vai levantar inimigos, mas ele não seria derrotado, porque o Senhor estaria com ele. Então, como o salmista começa dizendo que ele governa o teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes, que ele proporciona as montanhas e colinas paz ao povo mediante a justiça. Se existir justiça, o povo tem paz. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos, que nesse país não tem, e salve o filho dos pobres e esmague o opressor. Que devemos orar clamando para que tenhamos um presidente honesto, governantes honestos, que pratique a justiça, que pratique a misericórdia, que pratique a lei de Deus, combata os erros. Nós temos que orar pela paz do nosso país. Nós devemos orar para que tenhamos um governante de acordo com a palavra de Deus. Salmo 73, que é o primeiro, então, do terceiro livro de Salmos, é um salmo de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Começa dizendo, quase que eu caí. Eu quase escorreguei, eu quase me afastei do Senhor. Quando eu comecei a observar que os ímpios, os pecadores, a prosperidade deles. Eu comecei a ver aqueles que não gostam, que não servem, estão enriquecendo, estando bem, estando forte. Eu quase que escorreguei, eu comecei a invejar o que eles tinham. Eu comecei a olhar para o lado deles. Eu quase caí, ele está fazendo uma confissão. Porquanto acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. E muitos de nós fazemos isso. Tem muitos que estão caindo, escorregando. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu vivo no miséria terrível. Mas fulano ali que não frequenta, ou vai no centro espírita, ou vai em qualquer coisa, não tem medo de Deus, não tem temor de Deus, tá bem. Cuidado. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres do fardo cotidiano, impostos a todos os mortais, não são atingidos por doença como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar e em seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da mente transborda todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia em sua arrogância, exalta a própria corrupção. Contra os céus dirige as palavras de suas bocas e pela terra faz espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo as suas palavras até saciar-se. Eles questionam, acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma em vão, conservei puro o coração e lavei as mãos
em sinal de inocência. Quando nós não estamos firmados no Evangelho, nós começamos a olhar. Ah não, fulano é rico, ele não quer saber de Deus, ele não respeita Deus, ele não quer saber de não devolver dito, ele fica rindo ainda de nós que temos que estar dando oferta, enriquecendo pastores, dando dízimo, esse tipo de coisa. Eles são ricos, eles estão tudo em saúde, não tem doença na família, eles estão cada vez mais poderosos, cada vez comprando mais, adquirindo mais bens, e enriquecendo cada vez mais. São firmes. E eles falam que não tem negócio de Deus, não tem tempo para Deus, que não querem saber de Deus. Muitos acreditam neles. Eu tenho visto até no meio cristão pessoas se referirem a esses poderosos como exemplo. Ah não, fulano de tal, grande empresário é ele, é referência dentro de igrejas, em pregações, eu vejo fazer referência a esses homens. Só porque eles conseguiram, eles são poderosos financeiramente. São grandes empresários, são ricos, são fazendeiros, não importa. Os crentes, se dizem crentes, fazem referência a eles. E eles continuam cada vez mais arrogantes. Mas nós temos que fazer como o salmista Asaf. Lave minhas mãos, estou longe disso, não quero saber disso. Porque o nosso compromisso é com o Senhor. Pensando dessa forma, em vão, conservei puro coração na vez mão em sinal de inocência, para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã. Caso levasse efeito me expressar, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os coloca em terreno escorregadio e os faz cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai, assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, o meu íntimo curtia a inveja. Eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com teu desígnio, e no fim me acolherás em tua glória. A quem tem o céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Embora minha carne e meu coração dê fim, Deus é a rocha do meu coração, é a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que em ti se afastam, tu extermina todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha alma, confiança para proclamar todas as tuas obras. O salmista estava sem entender até que ele entrou na casa de Deus e começou a falar com Deus, ele entendeu. Ah não, Deus coloca eles num lugar escorregadio, o que que eles estão na posição que eles estão. O paraíso deles é só isso ali. Depois vão padecer por toda a eternidade, não tem salvação. Às vezes nós queremos conquistar tudo aqui, mas esse tudo que nós temos aqui pode nos afastar do Senhor. Esse tudo que nós temos aqui nos leva para a perdição. Aqui nós começamos a idolatrar dinheiro, bens, propriedade e falamos nos afastando de Deus. Achamos que nós estamos poderando, não, que Deus não vai fazer nada, mas já fez. Nós já fomos sentenciados à destruição, à morte e à vergonha eterna. O salmista entrou na casa de Deus, até ele entrar, até ele entender, ele compreender isso. Ah, mas fulano vive bem, tá? Não, então tá, deixa ele lá. Ele tem um longo fim. Eu não quero o mesmo fim deles. Nós temos que buscar o Senhor. Nenhum momento o Senhor está prometendo, não vou dar riqueza, vou dar isso. Como alguns bajuladores, alguns mentirosos, alguns pregadores mentirosos ensinam por aí. Nenhum momento Jesus prometeu dar riqueza a ninguém. Ele prometeu dar vida. Vida é abundância. Vida em abundância quer dizer vida eterna. Vivemos com Ele para toda a eternidade. Nós ficamos invejando. Nós ficamos invejando os outros. Os ímpios. Olha o cuidado com essa inveja. Podemos estar invejando a morte. Invejando a destruição. Então entre na casa de Deus. Busque o Senhor. Entenda. Compreenda qual é o propósito da vida.
Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os coloca em terreno escorregadio e o faz cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos aqui. Vamos voltar para o Senhor. Nós lemos hoje até o Salmo 73. E amanhã, sendo a vontade do Senhor, a permissão dele, nós iniciaremos, concluiremos o Salmo 74. A resposta, dúvida, está na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.